Boa noite, Claudio Honor. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Alex, Ricardinho e Lúcia, boa noite. Boa noite, Ana Cristina. Adriana Alvarenga, boa noite, seja bem-vinda. Anitta e o Clarindo, sejam bem-vindos também, nossos companheiros de Itamogi. A Michelle e o Gabriel, boa noite para vocês também. E os nossos companheiros aí de Cássia. Adaí, boa noite, Adaí, seja bem-vinda. Flávio, boa noite, Flávio. Boa noite para vocês. Boa noite, Cido. Boa noite também, Célia. Seja bem-vinda. Valdinei, boa noite. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Convido a todos vocês. Boa noite, Edílio, sou Milton, Muniz, sejam bem-vindos também. Vamos fazer então a nossa prece inicial para pedirmos a Deus, ao nosso Mestre amado e querido Jesus e à espiritualidade, a permissão para nós iniciarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo. Que nós possamos então agora nesse instante elevar o pensamento, principalmente agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade pelo dia de hoje e pela semana em dias úteis que está se encerrando. Com certeza tivemos tudo aquilo que precisávamos e que merecíamos durante este período, e a nossa gratidão faz com que nos sintonizemos cada vez mais a Deus e a própria natureza. Sim, precisamos aprender a encarar de uma forma diferente a natureza, com todas as suas leis, com todas as suas forças, representando exatamente a sabedoria, o amor e a misericórdia de Deus por toda a humanidade. Que nós possamos sentir nesses instantes uma paz e uma tranquilidade muito grande, facilitando assim a nossa concentração, para assimilarmos os conhecimentos e as informações que nos serão úteis para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E que nesses instantes em que estamos aqui reunidos nesta grande família, em diversas cidades e estados diferentes, nós possamos unir as nossas vibrações com as energias e vibrações da espiritualidade, para junto numa combinação de fluidos, produzirmos, por que não, remédios, produzirmos determinados tipos de fluidos que alcançarão, de modo muito especial, aos nossos companheiros encarnados e desencarnados necessitados. Que os encarnados, por exemplo, sobretudo aqueles que se encontram doentes do corpo ou necessitando de um restabelecimento energético, sintam e recebam as nossas energias e vibrações, em especial para essas pessoas que cada um de vocês estão emitindo nesse instante, seja um familiar ou um amigo. E aos desencarnados, sobretudo aqueles que estiverem nesses instantes também sintonizados conosco, que a espiritualidade possa levar todos esses fluidos e vibrações até eles, auxiliando-os
para que ao término da nossa reunião sejam todos recolhidos com muito amor, com muito carinho, com dedicação e que deem sequência ao seu processo também de evolução. Assim, que nós possamos e consigamos, nesta grande família, auxiliar e sermos auxiliados, pois, como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Que assim seja. É sempre bom a gente, fazer algumas vibrações. É bem interessante, é gostoso e dá realmente aquela limpeza, uma verdadeira lavada na alma, se podemos assim nos expressarmos. Nossa boa noite também às pessoas que chegaram aqui depois ou durante as nossas orações. A Joana aqui de São Sebastião do Paraíso, o Célio, a Selma lá de Carmo, a Eveline, a Roberta, e a Eveline também compartilha sempre os nossos vídeos. A Joana Carneiro, nossa companheira de Guaxupé, a Cecília e o Reinaldo lá de Pirassununga, e a todos os nossos companheiros de Pirassununga, e aqueles que forem entrando nas nossas reuniões, que possam também, com muita paz, com muito carinho, receber todas essas energias e vibrações. Se eu não estou enganado também, o nosso companheiro Adriano lá de Monte Santo também aí está compartilhando também os seus, esses nossos estudos com seus companheiros e os seus contatos. Bom, gente, vamos então dar sequência aos nossos estudos. E hoje nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. Estudos não, a gente está fazendo uma leitura-estudo, Porque a gente não está aprofundando por demais nesses temas, mas nós estamos fazendo uma leitura e procurando nessas leituras traduzir, vamos assim dizer, algumas questões que ficam aí um pouco complicadas. E todos vocês que porventura tiverem a oportunidade, não deixem de ler também esses livros, essas obras, e podem contribuir conosco também aqui nestes nossos encontros. Nós estamos estudando, por favor. Então, a participação de vocês também é interessante, tá? Mas é claro que a gente vai continuar fazendo essa leitura, nós vamos continuar fazendo esse estudo, e sem contar este momento que nós nos encontramos, ele é muito especial. E essas energias e vibrações que nós conseguimos, claro, compartilhar, são também interessantes e importantes para nós e para a própria espiritualidade, como a gente sabe que acontece nas sessões das casas espíritas ou de qualquer outro templo religioso. Boa noite também a Dona Luzia, que está aqui acompanhando conosco os nossos estudos. Bom, gente, nós apenas iniciamos no nosso encontro passado este título da bicorporeidade e transfiguração. E nesse título da bicorporeidade e da transfiguração, nós citamos foi um exemplo, daquela freira que eu já repito para vocês, mas antes é importante ou é interessante nós trazermos uma pequena recordação, porque nós estamos falando das manifestações visuais, e o próprio Kardec vai dizer para nós que tanto a bicorporeidade quanto a transfiguração são também espécies dessa manifestação visual, ou seja, são espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, que aparecem para nós, ou que nós temos a oportunidade de vê-los. Então elas vão entrar no campo das manifestações visuais, e a propriedade que vai envolver, ou que vai ser requerida do próprio perispírito, ela também vai ser idêntica à de todas as outras manifestações visuais, como a gente pode perceber, como nós já percebemos e a gente vai continuar percebendo hoje através desses exemplos que Kardec traz para nós nesta importantíssima obra. Bom, e dentre essas propriedades do perispírito, nós não podemos deixar de esquecer da sua plasticidade, ou dessa capacidade que ele tem, por exemplo, de se modificar, de se transformar, sem contar ainda aquela capacidade que ele possui de adquirir uma certa tangibilidade. O que seria essa tangibilidade? É exatamente aquela capacidade que ele tem de
adquirir consistência, porque a gente está acostumado a, quando fala em espírito, e mesmo quando falamos em perispírito, a gente vê, ou como a gente comenta, ou como a gente vê na própria TV, aquele fantasma. O fantasma que geralmente você passa a mão através dele. Só que nós aprendemos, e Kardec vem nos explicar sobre isso, claro que com as explicações da própria espiritualidade, que este perispírito, pelas suas inúmeras propriedades, ele pode adquirir também uma tangibilidade, que é exatamente essa capacidade de ser tangível, de ser tocável, de ser palpável. Aquilo que aconteceu com Jesus, quando ele apareceu para os apóstolos lá no cenáculo depois da sua crucificação e morte. Ele não falou para Tomé, você está duvidando? Então vem cá, pode tocar aqui. E exatamente por quê? Porque o perispírito tem essa possibilidade. Então, todos os fenômenos, abrindo um parênteses para nós fazermos uma breve recordação, todos os fenômenos ditos mediúnicos, eles possuem no perispírito e nas propriedades do perispírito a explicação para praticamente a totalidade dos fenômenos. Então, todos os fenômenos mediúnicos, o perispírito aí está presente, tá? Tenham certeza disso. O perispírito é que vai explicar muitas coisas. Então, sempre quando nós estivermos estudando Kardec, não deixem de prestar bastante atenção nessa questão do perispírito e das características e qualidades que esse perispírito possui. Porque são eles ou essas características e propriedades que vai nos ajudar a entender a totalidade dos fenômenos, ok? Então vamos lá. Seguindo, nós vimos no início do tópico do programa passado o exemplo que está lá na Revista Espírita de fevereiro de 1860, que é a conhecida história de Maria de Jesus de Castela. E nós falamos, ou nós citamos, não sei se vocês se lembram, que ela tinha essa capacidade da bicorporeidade. O que é essa bicorporeidade? Dois, corporeidade, corpo, dois corpos. É como se ela se apresentasse em dois corpos diferentes. Bicorporeidade, tá? Nada mais do que isso. Mas espera aí, então o espírito pode se dividir? Não, o espírito não pode se dividir, como a gente já vai explicar, tá? E assim como nós vimos no Livro dos Espíritos ontem, não há essa possibilidade. E ontem, não sei se os que estavam aqui devem se lembrar, a gente falou, essa capacidade que o espírito tem de se apresentar em vários lugares ao mesmo tempo, muitas das vezes é por conta da sua própria luminosidade. Quanto mais alto ele tem e quanto mais luz ele é capaz de irradiar para mais lugares. E quando chega aquela energia, para muitos é como se a presença dele ali estivesse. E nós citamos o exemplo que o próprio Kardec traz também, que é o próprio Sol. O Sol, ele está lá em cima, mas ele é um só. Mas ele está, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está no estado vizinho, ele está em outro país, ele está em vários lugares. Tá? Então, isso é importante nós sabemos. A bicorporeidade, a gente já está falando de corpo, nós não estamos falando de radiação ou de irradiar a luminosidade, não. Nós estamos falando de dois corpos. E o exemplo de Maria de Jesus de Castela, ela estava lá em Castela, lá na Espanha, e, por exemplo, adentrava a sua cela, como eles chamam nos conventos, a sua cela de oração, e ali ficava num estado de êxtase, ou de torpor, ou de sono, a gente já explica o porquê disso, e ela se desdobrava, o seu corpo perispiritual, o seu perispírito, ele se desprendia do seu corpo físico e viajava, atravessava o oceano e vinha para a América, de modo muito especial a região do México. E ali ela tinha a função de catequizar os indígenas. Indígenas, diga-se, os índios, ou aqueles que foram chamados de índios, por quê? Porque Cristóvão Colombo estava na busca pelas Índias e quando chegou e viu aquele povo, resolveu chamá-lo de índios. Opa, chegamos nas Índias. Então, aqui o povo que está aqui é índio. Então a gente fala índio não no sentido pejorativo, mas justamente por quê? Porque eles foram assim conhecidos e chamados. Então, Maria de Jesus de Castela fazia isso. Ela ficava lá na sua cela, viajava e lá ela se
materializava, vamos usar esse termo materialização entre parênteses, ela se materializava, ou seja, o seu perispírito aparecia lá e lá ela pregava, ela catequizava, ela ensinava. E isso aconteceu durante vários anos. Tanto assim é que quando os espanhóis lá chegaram pela primeira vez, quando a missão dos jesuítas chegaram lá para catequizar e levar aquelas informações, muitos deles já chegaram e falaram: eu quero ser batizado. Ah, mas você sabe o que é ser batizado? Você sabe o que é batismo? E aí eles explicaram que ela havia aparecido e havia ensinado tudo para eles. Levou um tempo e conseguiram descobrir quem que era. E aí sim, atestaram, isso está escrito, atestaram o fenômeno que está escrito com todas as letras, e principalmente a igreja contém a acusa de santa. Exatamente por quê? Por conta dessa capacidade da bicorporeidade. Bom, uma coisa que é importante nós falarmos, até antes de citarmos os outros exemplos, é a questão do sono, tá? Por quê? Porque o próprio Kardec vai questionar alguns espíritos que passaram por essa experiência. Por exemplo, o Santo Afonso de Liguori, ele passou por essa experiência e depois ele foi evocado e ele respondeu para Kardec algumas perguntas que a gente já fala. Mas nessas perguntas ele deixa claro: olha, é necessário que o corpo físico material ele esteja em repouso, de preferência que ele esteja dormindo, tá? E o perispírito, ou esse corpo espiritual, acompanhado do espírito, aí sim, o princípio inteligente, ele acompanha o perispírito. Por isso que dificilmente vai ser realmente raro você pegar algum tipo de fenômeno dessa natureza, e o próprio Kardec fala isso, de o corpo estar ali animado fazendo alguma coisa e o espírito lá acompanhando o perispírito fazendo outra. Tá? É lógico que o corpo mantém as suas propriedades. Por quê? Porque ainda existe a ligação do perispírito com o corpo. É igual acontece conosco quando nós estamos no momento de sono. Quando a gente está no momento de sono, o corpo está ali dormindo, o espírito, juntamente com o perispírito, com o corpo espiritual, sai. E ali ele aparece em outros lugares. Há um fenômeno da bicorporeidade. Ou há um desdobramento, como muitos gostam de dizer. Mas o corpo está ali e o perispírito está em outro lugar. E aí a gente está falando sobretudo de pessoas, porque a bicorporeidade fala muito disso, de pessoas que estão ainda encarnadas. Por isso ela possui esses dois corpos, um no lugar e o outro está em outro lugar. E há necessidade exatamente desse sono. Por quê? Porque como não há possibilidade da divisão do espírito, ele dificilmente conseguiria, a não ser que ele tenha uma capacidade tremenda de comandar o seu corpo físico à distância. Tá? Mas isso, de novo, o próprio Kardec diz, é algo raríssimo. Tá? Inclusive, o próprio Kardec não cita nenhum exemplo direto disso. Tá? O exemplo que poderiam talvez falar seria o de Santo Antônio de Pádua. Tá? O Santo Antônio de Pádua, segundo as informações, ele estaria inclusive celebrando ou numa celebração, e naquela celebração ele se desprendeu e, sabendo que o seu pai estava sendo acusado de um crime que ele não havia cometido, ele se desprendeu, mas ali naquele momento ele fica como se fosse num torpor. Houve o desprendimento e ele vai, o corpo espiritual vai, chegando lá no outro local, ele fez o que tinha que fazer, defendeu o pai, falou de quem que era o responsável, inclusive essa pessoa depois foi condenada. Cido está lembrando aqui para nós Eurípides Barçanufo. Gente, Eurípides Barçanufo também é um espírito elevadíssimo, tá? São casos, de novo, né, como diz o próprio Kardec, somente em casos especialíssimos. E Eurípides Barçanufo a gente sabe sim da sua condição, mas eu não vou lembrar aqui certinho o episódio para poder contar para vocês, tá? Ah, sim, o caso do parto, tá? O caso do parto. Mas eu não lembro assim com particularidades, mas houve esse desdobramento para realizar um parto. Depois eu pesquiso direitinho e tento trazer mais detalhes para vocês dessa situação. Mas Eurípides é um caso à parte. Por quê? Porque ele era um espírito também evoluído, tá? Tanto é que os fenômenos que envolvem Eurípides Barçanufo, gente, é algo assim fantástico,
Tá? São coisas fantásticas mesmo, por conta da sua própria evolução. Aliás, a gente sabe, ele é um dos responsáveis por uma colônia espiritual que existe aqui no nosso país, para nós vermos o nível de evolução que ele possui. Aí você vai falar assim, mas como é que você pode saber só mais ou menos por aí? É simples, você pegue, por exemplo, o Nosso Lar, que é uma das colônias mais famosas que existe. O Nosso Lar tem um governador. O governador, para vocês terem uma ideia, do Nosso Lar, apenas ele e uma ministra de 72 ministros que existiam no Nosso Lar. 72 ministros. Só uma e o governador, que era o responsável por toda a colônia, eram os únicos que teriam visto Jesus. E a gente sabe, inclusive, que há relatos de Eurípides Barçanufo que também teve esse encontro com Jesus. Mas vamos deixar essa parte de lado. Eurípides Barçanufo tem com certeza uma vida fantástica, que nós devemos com certeza estudar. Mas voltando aqui para a questão da bicorporeidade, o que Kardec vai exatamente perguntar aos espíritos? Ele vai perguntar sobre essa possibilidade e principalmente sobre a dificuldade que existe. Sim, esse é o livro Maier, o livro que fala sobre Eurípides Barçanufo, o homem e a missão. Ele vai falar exatamente aqui, contar como que isso acontece. Então, é de uma forma muito simples, não é tão complicada como a transfiguração que nós vamos ver, é simplesmente esse desdobramento como acontece com a morte, por isso que o corpo precisa ficar neste estado praticamente letárgico, com a exceção daqueles que têm condições de manter duas coisas ao mesmo tempo, tá? E aí ele realmente sai, vai, lá se apresenta e faz aquilo que precisa ser feito, tá? Também, uma das perguntas que foi feita, quando o espírito faz esse desdobramento, e aí entra nesse caso também de Eurípides Barçanufo, que o Cido lembrou aqui do parto, ele inclusive pode, de acordo com a sua capacidade, tornar-se tangível. Tá? Se alguém chegar e, por exemplo, colocar ali, opa, Eurípides Barçanufo não pegou ali e foi fazer um parto? Sim, perfeitamente. Por quê? Porque ele se tornou tangível. Aí, ó, e a Lídia está colocando até para nós aqui o nome da colônia. Colônia Esperança. É isso mesmo, gente. O nosso estudo é isso. É para a gente se interagir. Perfeito. Muito obrigado a todos vocês que participam e colaboram aqui com os nossos estudos. Então, esses espíritos podem, por exemplo, essas que nós citamos, Maria de Jesus de Castela. Se ela chegou lá, se ela quiser, ela poderia se tornar tangível, cumprimentar, conversar, tocar. Ela poderia até batizar? Talvez não, por quê? Porque era algo típico de padres. As irmãs não tinham essa possibilidade, tá? Mas ela poderia muito bem fazer o batismo. Tornando-se tangível, seria uma pessoa que eles viriam normalmente, poderiam tocar tudo. Mas e se o espírito não quiser se tornar tangível? Se ele não quiser se tornar tangível, ele não vai se tornar. E aí você vai simplesmente ver. Se precisar de tocar, você não vai conseguir tocá-lo. Mas aí, de novo, depende do espírito. Olha para vocês verem que interessante. São algumas características, são algumas perguntas que Kardec vai fazendo para os espíritos. Outra coisa que Kardec pergunta, mas espera aí, você está num lugar, o seu corpo físico, e ele está ali num estado letárgico. E se alguém chegar e te chamar ou te cutucar, o que vai acontecer? Vai acontecer é que você vai voltar rapidamente para o seu corpo. Você volta rapidamente, o seu corpo perispiritual volta e você desaparece de onde você estava. Simples. É igual quando você às vezes está dormindo e alguém vai te dar aquele cutucão, de repente você vai, parece que chega de uma vez. Tá? Aí a gente até, parece assim que a gente não se encaixa, né, no corpo direito, você fica meio num estado de torpor e tal, meio tonto, por conta exatamente desta volta repentina ao corpo. Então, eles respondem isso para Kardec, se alguém for te despertar, automaticamente você volta. Mas o que nós não podemos esquecer em momento algum? Não podemos esquecer que esses fenômenos só ocorrem com a permissão da espiritualidade superior.
Se houver realmente essa permissão e uma necessidade, vai haver toda uma proteção ao redor dessas pessoas, tá? Então, por isso que é algo muito tranquilo, tá? A gente percebe, sim, inclusive quando a gente está ministrando alguns cursos mediúnicos, pessoas que relatam para nós essa dificuldade do desdobramento. Acontece muitas vezes, dentro de uma sessão, o médium está ali, de repente ele sai e vai para outros lugares. E só que alguns que têm essa noção, têm até um certo receio. Ah, mas e se eu não voltar? E se fizer alguma coisa comigo lá? Aliás, foi uma das respostas que fizeram para... Uma das perguntas que Kardec fez para os espíritos. Olha, você está lá, o seu corpo perispiritual. E se alguém quiser te matar lá? Aí o que eles responderam? O que vai acontecer? Aquele corpo perispiritual, ele não é material. Ele simplesmente vai desaparecer e ele retorna para o seu corpo físico. Então, essa questão do desdobramento, não se preocupe. Por quê? Porque ninguém vai te matar lá onde você está. Porque o corpo perispiritual que está lá, ele não é de matéria como o que está aqui. Então, você vai voltar na hora que for necessário, ou a hora que for preciso, você volta para o seu corpo. Então, são fenômenos que a gente pode ficar bem tranquilos com relação a eles. Ok? Entenderam? Captaram? Kardec vai citar outros exemplos aqui no Livro dos Médiuns. Ele vai falar o exemplo de uma florista, tá? Está lá no item, se não me engano, 115, de uma florista que também aparecia em determinados lugares, ia para a casa de uma senhora, chegava lá, ela conversava, e a senhora não estava dormindo não, ela estava acordada, tá? E ali chegava, eles conversavam, ela até tentava, mas muitas das vezes não conseguia manter um diálogo, porque às vezes os espíritos não querem, como de uma outra senhora, que Kardec fala, ela era espírita, e ela estava acamada, e um senhor que ela conhecia só de vista, todos os dias por volta das 10 horas da noite ia lá na casa dela fazer uma visita. E aí ela ia perguntar, igual a gente já falou aqui nos tempos anteriores, né? A gente ia perguntar se o que o espírito está ali, o que ele está querendo e tal. E ela até tentou perguntar, e simplesmente ele fazia um gesto para ela, olha, fique quietinha e descanse, durma. Mas todos os dias aquela pessoa, aquele senhor ia lá. Então, ela perguntou, ele não queria falar e pronto. O que aconteceu? Ela melhorou. Quando ela melhorou, esse senhor que ela conhecia só de vista, foi lá para visitá-la. Visitá-la, aí sim, de corpo e alma. Aí ela perguntou para ele, o senhor veio aqui e tal. E aí como ela percebeu, ele falou, não, eu inclusive tem muito tempo que eu não vejo a senhora. Quando ela percebeu que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento, aí ela ainda falou, não, pode ser só um sonho meu ou uma alucinação. Mas ela sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele simplesmente ia lá e fazia visitas para ela. Tá? Tem outro caso que Kardec conta de duas pessoas que estavam comprometidas uma à outra. Só que elas não se conheciam. E o rapaz, principalmente, ele não fazia nenhuma conta dessa jovem. Aliás, ele nem queria. Foram aqueles casamentos arranjados. Mas aconteceu que no dia de feriado de Corpus Christi, ela apareceu lá dentro da casa dele para ele. Apareceu da forma real, como se fosse realmente bicorporeidade, como se fosse em corpo presente. Ele pegou ali, até assustou, aí perguntou para todo mundo, gente, teve alguém aqui e tal, porque ele viu de uma forma muito clara, né? Só que de repente desapareceu também rapidamente. Aí ele perguntou para todo mundo, ninguém viu. Aconteceu que no ano seguinte, no mesmo dia de Corpus Christi, ele foi lá para visitar e conhecer essa noiva. Eles estavam na procissão, depois que voltaram. Quando os dois chegaram, quando eles se viram, todos os dois se assustaram. Por quê? Porque ele já tinha visto ela um ano atrás. E ela falou a mesma coisa. Poxa, mas eu vi esse homem no ano passado, no dia de Corpus Christi. Então, de novo, mostrando exatamente a realidade ou a veracidade desta possibilidade da bicorporeidade. Então, esses exemplos Kardec vai trazer. Tem outros que vocês podem depois pesquisar na Revista Espírita, tá? E que são, repito, todos bem interessantes para nosso entendimento. Bom,
Aí já mudando um pouquinho, a gente já vai passar, por conta até do nosso horário, falar um pouquinho da transfiguração. Tá? O que é essa transfiguração? A transfiguração nada mais é do que uma transformação. A pessoa ficou transfigurada, a pessoa ficou transformada. Tá? Só que é uma transformação tomando as feições de uma outra pessoa. Tá? Já explico. Nós temos, antes de entrar na explicação, nós temos o famoso episódio da transfiguração de Jesus lá no Monte Tabor, que está lá relatado nos evangelhos. Só que ali é uma transfiguração, podemos assim dizer, bem diferente. Por quê? Porque foi num corpo resplandecente, segundo os próprios apóstolos. E é um fato interessante, realmente, né, a gente pode ter a conta de verdadeiro, de um fato e não uma parábola, porque todos os 3 evangelistas narram. Apesar de que João, que estava presente, ele não narra. Mas tanto Mateus, Marcos e Lucas relatam este episódio. Tá? Então, é interessante. Ó, depois vocês entram aí que o Ciro está colocando um monte de informações aí sobre esse episódio envolvendo Eurípides Barçanufo. E como a Maia também lembrou, O Homem e a Missão, vocês podem adquirir e ler para entenderem bem como é que funciona tudo isso. Bom, então a transfiguração é essa transformação. Uma pessoa se transforma em outra. Kardec vai falar para nós aqui no Livro dos Médiuns que existem 2 tipos de transfiguração. Tem uma transfiguração que ela é um pouco mais simples. É aquela onde a pessoa toma algumas feições, geralmente em estado sonambúlico, como diz Kardec. Tá? Ela toma apenas as feições e é algo um pouco mais assim, mais simples. Por quê? Porque tem uma outra transfiguração mais radical. E aí Kardec vai citar o exemplo de uma mocinha de 15 anos de idade. Essa mocinha de 15 anos de idade, lá na cidade de Saint-Étienne, lá na França, ela tinha essa faculdade mediúnica e ela fez e repetiu por centenas de vezes. E ela não forçava, ela não buscava, não era vontade dela. As coisas aconteciam naturalmente. E aí a gente sabe, né? Quando acontece naturalmente, não se força, aí tem determinadas coisas que é muito mais fácil de nós acreditarmos. E essa mocinha, o episódio envolvendo ela é tão interessante, e aí como Kardec diz, que é uma transfiguração, uma transformação radical, porque ela não tomava apenas as feições do espírito comunicante, mas inclusive nas experiências, ou em algumas dessas experiências que ela foi protagonista, tinha um médico que pesava o corpo dela antes de transfigurar, na hora da transfiguração e depois. E o peso era diferente no momento da transfiguração. Por exemplo, ela em uma oportunidade se transfigurou e se mostrou como um irmão dela que já havia falecido. E o irmão dela era mais alto e mais forte do que ela. Foi pesar, tinha praticamente o peso que o irmão dela tinha. Então, é o que Kardec chama de uma transfiguração radical, onde você modifica. É lógico que você não está ali modificando completamente a sua estrutura física, até mesmo porque a gente sabe que nesse processo é mais complicado essa alteração. Sim, algumas coisas você é capaz, mas uma estrutura óssea, por exemplo, você não é capaz de modificar. Então o que acontece nesses casos? Kardec vai nos explicar aqui, de novo, propriedades de quem? Propriedades do perispírito. E como que essas propriedades do perispírito elas vão agir? De novo, aquela combinação. Lembra? A gente sempre quando vai falar de mediunidade, que a gente fala em espírito comunicante e espírito do médium, tem que haver uma sintonia e uma... como é que nós podemos dizer? Uma sintonia e uma combinação perfeita de fluidos. Eu vou abrir aqui um parênteses, só para eu falar uma coisa para vocês. Nós temos grupos que trabalham com mediunidade. E tem espíritos, ou melhor, espíritas, médiums, que infelizmente não entendem bem o fenômeno. Eles acham que comunicação mediúnica é assim. O espírito chegou, como no estalar de dedos. Ali ele já se aproxima, já entra em contato e já dá comunicação.
Gente, se não houver uma afinidade, sobretudo nesta combinação de fluidos, não vai ocorrer uma comunicação. Tá? Isso é importante por quê? Porque o médium precisa aprender, e a gente vai ver mais adiante. Toda comunicação mediúnica, ela se direciona primeiramente para o próprio médium. E aí tem médium que fala assim, não, era um espírito aí qualquer, o espírito tal, ele estava precisando, ele estava necessitado. Mas é interessante você tentar entender como médium o porquê que foi de você, porquê que ele se aproximou de você, porquê que ele se comunicou através de você e não foi de outra pessoa. Tá? Então é algo que precisa ser realmente estudado de uma forma mais profunda. Não é como muitos médiums pensam. Tá? Então tomem muito cuidado com isso. Sobretudo quando a gente está falando de um tipo de comunicação ou, entre aspas, incorporação mecânica. Por quê? Porque se for intuitiva, é lógico que a combinação vai ser bem mais simples. E aí a comunicação é mente a mente. Tá? Aí, de novo, é algo mais simples e de mais fácil entendimento. Mas quando a gente estiver falando de médios, a gente volta neste tópico, ok? Tá? Então, o importante é que tem que haver essa combinação de fluidos. E aqui na transfiguração, da mesma forma. Kardec vai explicar para nós que, enquanto ali está o jovem, no caso que a gente citou aqui da jovem de 15 anos, que ela está ali com o seu perispírito, com os fluidos, o espírito comunicante também combina os seus fluidos com o dela, e é como se o perispírito ou os fluidos dele envolvesse a estrutura do médium. Você envolve a estrutura, você dá aquela tangibilidade ou a densidade que você precisa a esse corpo espiritual. Inclusive isso vai proporcionar um aumento ou uma diferença no próprio peso. Porque você pode também tirar e diminuir o peso. De novo, características e propriedades do perispírito. Então, a transfiguração é isso. De novo, nós estamos no campo das manifestações visuais, ou seja, aquilo que nós estamos vendo. A transfiguração é uma modalidade de manifestação visual. É diferente daquela materialização que a gente fala, que não há essa mudança da estrutura do médium. Você apenas doa fluidos e ali do lado é que vai se formar um corpo. Aquilo é materialização. Nós estamos falando de transfiguração. O próprio corpo do médium vai se transfigurar, ele vai se transformar parecendo, manifestação visual, parecendo o espírito que está comunicando, tá? Então isso aqui é transfiguração. Ficou claro? Vocês conseguiram entender e captar? Qualquer coisa, se não, encaminhe para nós, depois a gente vai sanando as dúvidas. Eu sei que está quase na hora de nós terminarmos, mas tem dois pontos aqui que Kardec fala que eu acho interessante nós lembrarmos, que é a questão dos agêneres, tá? Não sei se todos vocês já ouviram falar disso. Sobretudo, aqueles que são espíritas já devem ter ouvido falar. O que significa agênere? Do grego, a, sem. Gene significa gerado. Sem ser gerado, sem geração. Aquele que não nasceu. Então, o agênere nada mais é do que um espírito que, com seu corpo espiritual, ele passa a viver, ou as pessoas vão enxergá-lo como uma pessoa normal. Tá? Por exemplo, quando você está falando, no caso de Jesus, que aparece para os apóstolos, o que é aquilo ali? Aquilo ali é o que nós chamamos de agênere. Ele apareceu e ele estava com toda a sua estrutura. Você poderia chegar e tocá-lo. Ele poderia fazer o que quisesse. Nós temos na Bíblia vários exemplos. Temos lá Tobias, o filho de Tobias, que também caminhou com um agênere, que depois ele desapareceu. Então, isso é coisa também tranquilamente normal. Por quê? É o perispírito que toma essas características e aí ele fica tangível e ele aparece para as pessoas como se fosse uma pessoa que estivesse viva. Tá? Tem muitos romances que contam histórias assim. Tem um romance do Wilson Frungilo Júnior, se eu não estou enganado, chama Bairro dos Estranhos. Ele tem um caso ali que ele conta que é um agênere que está vivendo ali com a pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa já tinha desencarnado há muito tempo. E aí quando você pega, olha, quando você vai ver a foto de fulano, essa pessoa apareceu. Ah, mas essa pessoa já faleceu tantos anos. É um
a gênere. Ele não foi gerado, ele está ali como espírito, no seu corpo espiritual, que toma toda essa densidade e tangibilidade como se fosse um corpo físico, tá? E enfim, a questão da invisibilidade. A invisibilidade, nós vamos tratá-la como a gente viu nos fenômenos de transporte. O que acontece no fenômeno de transporte? Combinação de fluidos, do médium com o espírito. Esses fluidos envolvem aquilo que você está querendo transportar. E no nosso caso, aquilo que você está querendo tornar invisível. Quando você pega essa combinação de fluidos e envolve aquele objeto, você pode torná-lo invisível. Tornou invisível, você pode transportar para onde você quiser. E um corpo também. Você pode, com essa combinação de fluidos, você dá exatamente essa capa de invisibilidade. E aquele corpo vai desaparecer ali por alguns instantes para você. Tá? Então, esses são, como diz Kardec, algumas manifestações visuais, mas manifestações visuais bem distintas e características, que receberam, inclusive, esses nomes. A gênere, a revista Espírita também tem vários exemplos de a gênere, tá? A bicorporeidade e a própria transfiguração. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e captar. Repito, se tiver alguma dúvida, podem nos encaminhar. A gente, se precisar, volta a falar sobre isso no nosso próximo encontro, tá? Mas a gente, se não encerramos por aqui, a gente vai falar no nosso próximo estudo sobre o Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, para falar sobre o vestuário dos espíritos, os objetos tangíveis, algumas modificações na propriedade, ação magnética curativa, são temas também bem interessantes para o nosso próximo estudo do Livro dos Médiuns. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, pela tranquilidade, pelas energias e vibrações, e que a espiritualidade tenha feito bastante trabalho com essas vibrações, com essas energias que todos vocês doaram nesses instantes. Muita paz a todos, excelente noite para todos vocês. Esse final de semana, algumas pessoas até já me perguntaram, nós teremos alguns estudos, algumas lives ou palestras, como queiram entender, mas aí eu mando depois para o WhatsApp de vocês e mando também, eu publico lá na página da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, para aqueles que quiserem acompanhar. Mais uma vez, obrigado, uma excelente noite e um ótimo final de semana para todos.